Durante muito tempo, eu acreditei que a mudança precisava ser lenta, difícil, quase inalcançável, mas foi justamente quando quebrei esse padrão que descobri algo que contraria tudo o que nos ensinaram. Eu percebi que em apenas 7 dias é possível reescrever toda a estrutura da nossa identidade. E não se trata de esperar que algo venha até mim. É sobre viver como se já fosse real, como se tudo já estivesse aqui. Eu fui condicionado a acreditar que precisava conquistar, lutar, merecer. Mas a verdade é que quando você assume a identidade, tudo começa a se mover em sua direção. Eu experimentei isso. Eu senti meu corpo aceitar uma nova realidade, mesmo antes de qualquer evidência. Eu vivia a transformação de dentro para fora, como se o universo já estivesse me esperando para reconhecer o novo estado que assumi. A chave não está no esforço descontrolado. Está no gesto sutil, no fingimento consciente que reprograma o corpo e cria novas rotas no cérebro. Em 7 dias, eu me vi rodeado por sinais, por confirmações que pareciam chegar de todos os lados. O que antes parecia distante, começou a se aproximar com uma velocidade que me surpreendeu. E quando entendi como isso acontece, tudo ficou mais claro. Esse não é um método comum, é algo que transforma, assusta e muda o rumo da vida de quem está pronto para sustentar o novo. E enquanto eu vivia cada passo, percebi que o universo já estava respondendo, mesmo quando parecia silêncio. Eu sentia a força desse campo agindo, entregando, conectando, abrindo o que sempre esteve disponível. E foi aí que tudo começou a mudar, numa velocidade que poucos ousam acreditar. Eu compreendi, depois de anos de pesquisa e experiência, que a identidade não é algo fixo. É uma construção neural, um conjunto de hábitos e memórias que repito diariamente. Quando decidi incorporar a identidade de uma pessoa rica, não foi apenas um jogo mental. Eu precisei viver como se já fosse verdade, como se aquela versão de mim já existisse e estivesse atuando no mundo. O cérebro, afinal, não distingue o que é real daquilo que é intensamente imaginado. A partir desse momento, comecei a me comportar de forma coerente com essa nova identidade. Eu ajustei minha postura, a maneira como caminhava, a confiança com que tomava decisões. Eu fingia ser alguém que já possuía tudo aquilo que desejava. E esse fingimento não era uma mentira. Era um ensaio neurológico para criar uma realidade familiar no meu corpo. Em poucos dias, comecei a sentir uma leve mudança, como se meu sistema estivesse aceitando essa nova versão como algo possível. Eu me envolvi emocionalmente nesse processo. Fingir ser rico não é uma atuação vazia, é uma prática consciente de criar novos circuitos no cérebro. Passei a escolher roupas que me faziam sentir próspero, a frequentar lugares que alimentavam a sensação de abundância, a agir com a convicção de quem já conquistou. Cada pequeno gesto era um comando que dizia: esta é a minha identidade agora. O corpo começou a responder, como se estivesse aprendendo esse novo papel. Eu entendi que o cérebro é altamente maleável e que ele se molda de acordo com as experiências repetidas. Ao me ver como alguém rico, ativei novas conexões sinápticas que reforçavam essa visão. Essa repetição diária, esse comprometimento com a nova versão, criou um terreno fértil para que as mudanças se consolidassem. Eu não precisei de anos, bastaram 7 dias para o meu corpo começar a reconhecer essa identidade como algo familiar. E foi nesse estado, nesse espaço onde o fingimento se torna realidade interna, que percebi como o universo começou a se reorganizar ao meu redor. O que parecia distante começou a se aproximar de formas sutis. Mas é claro, a transformação real exige continuidade. E foi nesse ponto que descobri que o sentimento cria a química que sustenta essa nova identidade. Quando compreendi que o segredo não estava em desejar, mas em sentir agora o que eu queria viver no futuro, tudo mudou. Eu deixei de esperar que algo acontecesse para então me sentir rico. Eu precisei gerar, dentro de mim, as emoções que normalmente associamos à riqueza. Liberdade, gratidão, leveza. E eu percebi que o meu corpo era o palco perfeito para esse experimento. Porque, ao sentir, eu criava a química que sustentava aquele estado. Eu passei a me ver meus dias como se a riqueza já tivesse presente.
O meu coração batia num ritmo diferente quando eu me pegava agradecendo por coisas que ainda não haviam se manifestado. Eu aprendi que o corpo não sabe diferenciar se essa experiência é real ou imaginada, e que quando mantemos a emoção elevada, o cérebro começa a liberar substâncias químicas compatíveis com essa nova realidade. Era como se eu estivesse me antecipando ao que o universo ainda preparava para mim. Todos os dias, durante aquele processo, eu conscientemente evocava esses sentimentos. Antes de sair da cama, eu me conectava com a emoção de ter liberdade financeira. Eu criava cenas mentais que me faziam sorrir de forma autêntica. Esse sentimento era o verdadeiro catalisador. Ao invés de pedir ou esperar, eu passava a me mover como que a tinha. Eu escolhia pensamentos que me alinhavam com essa frequência, mesmo quando o mundo externo parecia me dizer o contrário. A repetição foi crucial. Eu compreendi que não bastava sentir uma vez. Era necessário sustentar esse estado por dias consecutivos. A cada manhã, eu reafirmava aquela emoção no meu corpo. E com o tempo, percebi que a mente e o corpo já não distinguiam mais entre o que era a projeção e o que era a realidade. Era como se a minha biologia começasse a operar em harmonia com o meu futuro desejado, como se já estivesse lá, no agora. Foi nesse ponto que compreendi a verdadeira alquimia da transformação. A química interna cria o campo energético que começa a atrair circunstâncias compatíveis. Eu estava moldando meu destino a partir da neuroquímica que conscientemente escolhi ativar. E assim, algo ainda mais profundo começou a acontecer, porque a física do universo responde ao que sentimos com verdade. Quando eu comecei a entender o funcionamento do campo quântico, percebi que fingir ser rico não era apenas um exercício mental. Era um comando real, um ajuste profundo na frequência que eu envio. O campo das infinitas possibilidades responde ao meu estado interno e não ao que eu peço ou espero. Eu compreendi que quando assumo a postura de alguém que já é rico, eu mudo a assinatura eletromagnética que envio para o universo. A física quântica me mostrou que o observador tem o poder de colapsar realidades. Quando me comporto como se já fosse rico, estou escolhendo dentro das infinitas possibilidades a versão onde a riqueza já é parte da minha vida. E ao fazer isso de forma consistente durante 7 dias, eu comecei a atrair pequenos eventos, encontros, sinais que pareciam validar o que eu estava criando dentro de mim. Era como se o campo estivesse começando a me reconhecer. Eu precisei me entregar por completo ao processo. Mesmo quando parecia estranho ou artificial, todos os dias eu agia como alguém que já possui aquilo que deseja, e cada gesto carregava a intenção de consolidar essa nova identidade. Eu ajustava meu tom de voz, minha linguagem corporal, até a forma como agradecia por oportunidades que ainda não tinham se manifestado. Eu estava enviando sinais claros, frequências específicas, que o universo começava a refletir de volta para mim. Esse processo não depende de tempo linear. A física quântica não reconhece passado, presente e futuro da maneira como estamos acostumados. O campo só responde ao que somos agora. Quando compreendi isso, me permiti viver a experiência de forma ainda mais intensa. Não havia espaço para esperar, porque o agora é o único momento onde posso criar. E foi nesse estado que tudo começou a se acelerar de forma quase inacreditável. Eu fui percebendo que 7 dias podem ser suficientes para iniciar uma grande mudança, mas o mais surpreendente é como o próprio universo começa a reorganizar as peças ao meu redor. Eu sentia que havia algo maior se movendo, quase como uma dança invisível entre a minha intenção e as possibilidades que estavam me esperando. E quanto mais eu sustentava essa vibração, mais os sinais se intensificavam, apontando para algo ainda mais profundo que estava por vir. Eu precisei compreender que o meu corpo era, na verdade, o meu inconsciente. Todos os hábitos, todas as reações automáticas estavam ali, programados como se fosse um grande disco rígido. Fingir ser rico durante 7 dias consecutivos não era apenas um exercício mental. Era um treinamento físico, um processo de reeducação celular. Meu corpo precisava aprender a se mover, a se comportar e a sentir como se já fosse alguém próspero. No início, meu corpo resistia. Eu me pegava agindo no piloto automático, preso a gestos e rotinas antigas que reforçavam a escassez. Eu precisei interromper esses padrões várias vezes ao longo do dia. Quando sentava, caminhava ou até mesmo ao cumprimentar alguém, eu trazia de volta a consciência de como o milionário agiria naquele instante. Esse ajuste contínuo foi essencial para que o corpo começasse a aceitar a nova programação.
Eu percebi que a repetição cria familiaridade. Ao me comportar como alguém próspero, dia após dia, o meu corpo começou a reconhecer esses gestos como algo natural. Já não era preciso forçar tanto. Os movimentos, as palavras, a postura começaram a surgir espontaneamente. Eu estava ensinando o meu corpo a se antecipar a uma realidade que ainda não tinha se manifestado. E essa antecipação começou a se consolidar como um novo hábito. Com o passar dos dias, eu senti que o fingimento deixou de ser um esforço. Era como se o corpo começasse a automatizar essa nova forma de ser. Quando o corpo aceita, o inconsciente também aceita. Foi assim que eu percebi que estava deixando de responder como um velho eu. Os pensamentos e emoções de escassez começaram a perder força, porque o meu corpo já não reagia mais da mesma forma. Ele estava se reprogramando, como se tivesse baixado um novo software. E a cada gesto repetido, a cada pequeno ajuste, eu fortalecia essa nova identidade. Eu sabia que o corpo estava se tornando um novo eu quando a confiança surgia sem esforço, quando a postura de riqueza vinha sem que eu precisasse lembrar. E foi nesse ponto que tudo começou a se conectar de forma mais profunda, porque o corpo preparado cria espaço para que novas experiências comecem a chegar. Enquanto me esforçava para incorporar a nova identidade, era inevitável sentir os resquícios do meu velho eu. Memórias antigas, sensações de insuficiência, pensamentos de dúvida surgiam com frequência. Mas eu aprendi que esses pensamentos não eram parte do meu presente. Eles eram resíduos de um passado que eu havia alimentado por tempo demais. Eu precisei reconhecer que cada vez que eu me agarrava a essas memórias, eu estava recriando a escassez. Eu percebi que, para romper com a antiga versão, eu precisava interromper o ciclo emocional. Quando memórias limitantes apareciam, eu me treinava a não responder com os sentimentos habituais. Eu escolhia, de forma consciente, não me identificar com aquela história. Eu respirava, me reconectava com a postura de alguém rico e seguia com a nova identidade. Esse foi um dos momentos mais desafiadores, porque meu corpo estava viciado em reagir como antes. Eu precisei me afastar de situações e ambientes que reforçavam o passado. Eu reduzi o contato com pessoas que ainda vibravam na frequência da escassez e me aproximei de cenários que alimentavam a nova versão que eu estava construindo. Pequenas decisões como mudar o trajeto para o trabalho ou começar a frequentar lugares mais alinhados com a riqueza se tornaram formas práticas de sustentar a transformação. Eu estava reprogramando minha rota física para ajudar a consolidar minha rota mental. Em alguns momentos, o velho eu gritava mais alto, a sensação de desconforto, a tentação de voltar aos velhos padrões, a vontade de desistir. Mas eu compreendi que esses eram sinais de que a mudança estava em andamento. Quando a resistência surge, é porque o corpo está sendo desafiado a sair do conhecido. Eu precisei me manter firme, repetindo a nova postura mesmo quando o passado tentava me puxar de volta. Eu decidi não responder mais como antes. Aos poucos, as conexões neurais que sustentavam a escassez começaram a se enfraquecer. Eu sentia que estava me distanciando da velha identidade e criando espaço para que algo novo emergisse. A prática diária, mesmo em meio aos desafios, foi abrindo portas internas. E foi nesse processo de ruptura que comecei a perceber como tudo se conectava a um próximo passo, algo ainda mais poderoso que estava esperando para se manifestar. Eu compreendi que visualizar não era apenas imaginar. Era um ritual mental poderoso, capaz de construir novas trilhas no meu cérebro. Quando comecei a fingir ser rico, percebi que potencializar esse estado com a visualização fazia toda a diferença. Eu me deitava em silêncio, respirava profundamente e criava cenas tão reais que meu corpo começava a responder como se estivesse vivendo aquilo naquele exato momento. Eu me via entrando em lugares luxuosos, fechando negócios e recebendo mensagens de grandes oportunidades. Eu não apenas via, eu sentia. O impacto emocional era tão forte que meu coração acelerava, minhas mãos esquentavam. Eu estava ensinando o meu corpo a viver no futuro. Eu repetia esse processo diariamente como um ritual sagrado, como se fosse uma reunião agendada com a minha nova versão. Quanto mais detalhes eu incluía, mais o meu corpo acreditava. Eu sentia o toque das roupas, o aroma dos ambientes, o som da minha voz cheia de segurança. Eu fazia questão de incluir movimentos na visualização. Eu caminhava, eu apertava mãos, eu assinava contratos. Isso criava um campo magnético ainda mais forte, porque meu cérebro registrava aquilo como uma experiência vivida,
não como um simples pensamento. Durante esses 7 dias, eu percebi que a visualização não precisava ser longa, mas precisava ser profunda. 5 minutos bem vividos eram suficientes para gerar a química da abundância no meu corpo. Eu passei a fazer isso logo ao acordar e antes de dormir. Eu estava literalmente programando meu cérebro para aceitar a riqueza como algo natural. E foi assim que minha mente e meu corpo começaram a criar uma nova realidade de dentro para fora. Cada vez que terminava uma visualização, eu carregava aquela sensação por todo o dia. Eu não deixava que o mundo externo me fizesse esquecer da imagem que construí. Eu mantinha a vibração mesmo quando a rotina tentava me puxar para o antigo eu. E foi justamente ao sustentar essa prática que percebi que algo ainda maior começava a se movimentar ao meu redor, como se um novo ciclo estivesse se preparando para se revelar. Eu descobri que, ao longo dos 7 dias, o verdadeiro desafio não era começar, era sustentar. Porque o corpo, acostumado com o velho eu, insistia em trazer de volta os padrões antigos. A dúvida aparecia, o medo se manifestava e o desconforto tomava espaço. Mas eu compreendi que esses momentos eram, na verdade, sinais de que o colapso estava acontecendo. As velhas crenças estavam se desintegrando e, por isso, lutavam para sobreviver. Eu me vi muitas vezes cercado por pensamentos limitantes que tentavam me convencer de que nada estava mudando. Mas eu me mantive firme, porque entendi que a resistência do velho eu era a prova de que eu estava no caminho certo. Eu precisava persistir, mesmo quando parecia que tudo estava parado. Porque a verdadeira transformação acontece no invisível antes de se mostrar no visível. Esse é o ponto onde muitos desistem e onde eu decidi continuar. Sustentar a nova frequência exigiu disciplina emocional. Eu criei estratégias para me manter ancorado no novo estado, ouvia músicas que me conectavam à abundância, relia livros que reforçavam a nova identidade, praticava exercícios físicos que me faziam sentir fortalecido. Cada ação era um lembrete de quem eu estava escolhendo ser. Eu não podia mais me permitir voltar ao conforto das velhas crenças que me mantinham preso. Mesmo quando tudo dentro de mim queria repetir as antigas respostas, eu respirava e escolhia um novo caminho. Eu repetia o comportamento do eu futuro, mesmo quando parecia forçado. Esse esforço consciente começou a criar novas conexões neurais, mais fortes que as antigas. E aos poucos, a frequência que eu escolhi sustentar foi se tornando o meu novo normal. O que antes era um esforço virou um estado natural. Eu percebi que o colapso das velhas crenças não é um evento imediato, é um processo de enfraquecimento progressivo. Cada dia que eu me mantinha no novo estado, eu enfraquecia o antigo. E foi justamente nesse ponto que comecei a sentir que algo estava se reorganizando, como se o campo estivesse se preparando para me entregar as confirmações que eu já sentia por dentro. Eu sempre soube que o universo responde ao que somos, não ao que pedimos. E quando eu me comprometi com esse processo de fingir ser rico por 7 dias, algo extraordinário começou a acontecer. Pequenos sinais começaram a surgir, quase como sussurros do campo quântico me dizendo: está funcionando. Telefonemas inesperados, mensagens improváveis, oportunidades que pareciam cair no meu colo. Eu sentia que o campo estava me respondendo. Esses sinais não surgiram como grandes acontecimentos de imediato. Vieram primeiro como coincidências sutis, encontros que pareciam banais, mas que carregavam uma mensagem escondida. Eu percebi que essas sincronicidades eram a forma como o universo começava a me provar que minha nova identidade já estava ativa. O campo estava me devolvendo aquilo que eu havia sustentado por dentro, e eu me permiti confiar ainda mais no processo. Cada pequena confirmação fortalecia meu novo estado. Quando alguém me elogiava de uma forma que nunca tinha feito antes, ou quando uma nova proposta surgia no momento certo, eu entendia que aquilo não era acaso. Era o eco da minha nova assinatura energética reverberando no campo. Eu me sentia cada vez mais alinhado, como se estivesse andando lado a lado com a versão de mim que eu escolhi criar. Eu mantive a prática, mesmo quando o resultado ainda não era grandioso. Eu compreendi que o campo não responde à ansiedade ou à pressa. Ele responde à constância e à coerência. E quanto mais eu vivia como se já fosse rico, mais os sinais se multiplicavam. Eu me sentia entrando num fluxo onde as peças começavam a se encaixar com mais facilidade,
como se o universo estivesse conspirando com precisão matemática. E foi nesse espaço, nesse ritmo, que percebi que o universo só pode me entregar aquilo que eu consigo sustentar dentro de mim. O campo quântico me devolve aquilo que eu me tornei. E enquanto esses sinais se intensificavam, uma certeza começava a se consolidar dentro de mim. Eu estava apenas no início de uma movimentação ainda maior, algo que estava prestes a se revelar de forma ainda mais impactante. Quando você sustenta a nova identidade, o universo inevitavelmente responde. Eu percebi que fingir ser rico não é um jogo, é um ato criador. E tudo começa a se alinhar quando você insiste no estado interno, mesmo que o mundo externo ainda pareça o mesmo. O campo quântico entrega aquilo que você já se tornou por dentro. Comente aqui: eu estou vivendo como se já fosse real. Essa frase tem o poder de consolidar o seu novo estado. A partir desse ponto, tudo começa a fluir com naturalidade, porque quando o corpo aceita, o universo confirma. E quando você permanece firme, tudo o que parecia distante se aproxima como nunca antes.